É. Aí depois eu fico com o Magneto. Gosto do poder dele mesmo, que às vezes eu acho ele um pouquinho mal explorado, dava pra dar uma ênfase mais interessante a ele, não simplesmente ser aquele radical, tipo, os mutantes têm que viver e o resto tem que se ferrar, sei lá, uma coisa. Que é uma contradição, já que foi. Ele viveu o período do campo de concentração nazista Sim, sim. e ele reverteu. Ele diz que só porque os nazistas eram humanos, claro, dizer que o resto da humanidade vem da mesma raiz, é tudo tem que Só. ser exterminado. O homo superior, que seriam os mutantes, tem que dominar a Terra. É por isso que tem aquele paralelo, que parece repetitivo, que compararam até em entrevistas o Magneto com o Malcolm X, que seria o radical da supremacia racial, e o professor Xavier, que é o pacifista, tipo Martin Luther King. Ele preza a união das espécies, E agora? convívio pacífico. E os teus? Os meus. Bom, favorito é relativo. Deixa eu. Hum. Gostava. Oh. O favorito assim. Depende. É parecido com aquela entrevista do Jim Lee, assim, que gosta de alguns, assim, por razões diferentes, assim, pelas especialidades e importâncias. Tipo, o Noturno, às vezes, mesmo que tenha aquela época de fossa dele, que ele quer se virar padre, ele se mostrou, assim, bem interessante, assim. Não pelo caso de que ele se teleporta, assim, que às vezes, mas também porque ele sabe lutar, ele tira a graça de certas coisas, porque ele já foi de circo, o Kurt Wagner, e ele consegue se safar. Só que o problema é esse, que ele diz que precisa conhecer um lugar para poder se teleportar de um lugar para outro. Agora, porque senão pode acabar metade ou dentro de uma parede ou debaixo do chão. Que azar, né? Morrer assim que nem a sete palmos. É, é, eu sei que engraçado, eu nunca tive assim um favorito de dizer, eu quero usar a camisa dele. Ahn, é difícil. O. Hum, outro legal. Não puxando pro lado azul da coisa. É, o Fera. Sabia. Por quê? Porque sabia. Porque ele é 50% antropomórfico. Não, nada a ver. E ele não era assim, ele era. Ele era só um cara que parecia um macaco, que ele tinha mão e pé grande, que ele parece um gorila, mas ele é um cara super educado, é o cientista da turma, assim, e mesmo assim ele faz gracejos até quando o pessoal não entende as palavras complicadas, parece que ele engoliu um dicionário, Me identifico, fera. né? E aquela mutação azul foi por causa de um composto que ele inventou originalmente, que ele teve a burrice dele, para não roubarem a minha fórmula, o que eu vou fazer? Quando ele trabalhava para uma empresa que era a Corporação Brand, não sei se nessa época ele estava já nos. Não, eu acho que ele não estava nos Vingadores que ele tinha ido. Ou pros novos. Tá, não se dispersa. Ah, aí ele bebeu essa fórmula e causou essa mutação dele, que ele ficou azul, peludo, e dizem que ele tem até os feromônios, por isso que atrai fêmeas. Por isso que na faculdade, que ele era professor, ele era cercado assim, né? Eu lembro que eu vi realmente o Fera mesmo, eu conheci através de uma revista uma história dos Vingadores, que ele tava já.
que foi na Capitão América 94. Só uma correção. Eu falei Capitão América 94, eu errei. Na hora eu esqueci que foi na 93. Só isso. E naquela história dos novos defensores, onde ele estava junto com o Anjo e o Homem de Gelo, no fim da revista, numa revista do Capitão América que agora eu não lembro o número, mas eu já tinha em mãos. Tá, seguindo o roteiro. Aham.